Primeiramente, eu quero agradecer a tua disponibilidade, te apresentar Vanderlei, presidente da ProSoja Pará, e eu me chamo Michael Martins, repórter de O Liberal. Quero aqui também agradecer a todos os espectadores e leitores do jornal. Apresentando um pouco do contexto da matéria, a gente vai falar sobre a previsão da safra 2024-2025 sobre a produção de grãos aqui no estado. Eu queria que tu te apresentasse melhor para a gente e também falasse um pouco de quais culturas que o Pará ali mais participa, quais cultivos que a gente tem, antes de eu iniciar as perguntas sobre o tema de fato. Mas vou parar o seguinte, hoje nós temos em torno de 1.300.000 hectares, com praticamente quase na safra verão, 100% é soja. Então nós temos a soja que puxa totalmente aí a fila, né, de primeiro lugar, aí, quase 1.250.000 hectares aí de safra verão de soja, e o restante milho. Isso eu estou dizendo em lavoura comercial, né? E na segunda safra, que é chamado também de safrinha, nós temos aí um percentual um pouco menor, mas de plantios de milho também na segunda safra, que é chamado de safrinhas, principalmente no polo que compreende ali a rodovia 163, da Serra do Cachimbo até Santarém, né? Nós temos ali uma aptidão bem positiva para a segunda safra, com extensão de chuvas, né? E também ali da divisa do Mato Grosso, da BR-8, 155 até Redenção, um pouco para cá aqui de Redenção para Marabá, São Félix do Xingu. Nós também temos a segunda safra de milho, que ela é positiva, o clima tem colaborado com o Mato Grosso, né? Já no polo de Paragominas, que é o maior polo que nós temos dentro do estado de grãos hoje, algo em torno de 700.000 hectares, nós não temos assim umas chuvas tão pertinentes como as outras regiões do estado na segunda safra. Então nós temos aqui um percentual de milho plantado nas regiões aqui do Polo Paragominas, que ele compreende ali de Marabá, subindo aqui até Tailândia, Paragominas, Ulianópolis, Donizil, Rondon, Abel Figueiredo, né, Tuna, Goianésia, Breu Branco. Então nós temos aqui a segunda safra também, após a soja. A gente temos o cultivo de sorgo, que é utilizado em rações, e também agora estamos bem fortes nesse polo da Belém Brasília, com o plantio de gergelim para exportação. Então, para quem não conhece o gergelim, é aquela sementinha que vai no pão de hambúrguer, né? Que o pessoal percebe aí, aquela sementinha miudinha, é o gergelim que hoje, tudo que se produz aqui no Pará, é exportado via porto aí para outros países. Então, essa é a ocupação que nós temos aqui nessa quase 1%, digamos, nosso território do estado ocupado com os grãos, né? Esse é o tamanho da atividade plantio dentro do estado do Pará. Vanderlei, agora entrando nas primeiras perguntas. Qual que é a expectativa da ProSoja aqui no Pará sobre essa produção estadual de grãos para essa próxima safra? Há uma projeção de crescimento em relação à safra anterior, ali também usando os dados que a Conab já está disponibilizando sobre dos boletins que eles fazem? Olha, nós já temos regiões que já findou a colheita, né? Como o polo sul do estado e a região da Almetriz. Nós aqui temos plantios em regiões diferentes, né? Aqui planta por último, a região de Paragominas, Santarém. Então, aqui nós já estamos concluindo a colheita. Até agora, tudo indica que nós vamos ter uma boa produtividade. Haja visto que nós tivemos um atraso de plantio aqui na nossa região de algo em torno de 20 dias ou pouco para cima, né, do plantio. Com isso, estamos atrasados também na colheita. Pode ser que os números estão tendo algumas diferenças aí de relatórios de anos anteriores, mas, a princípio, a gente está com expectativa de produzir bem. E lembrando que, como o estado do Pará é um estado novo na atividade de grãos, nós temos sempre, cada ano que passa, as novas áreas sendo plantadas, e a produtividade dessas áreas elas vão aumentando de acordo com que vai passando os anos, né? Correção de solo. Então, a gente vai sempre tendo um incremento a mais de produção devido e ficando mais velhas as áreas plantadas.
O Estado, cada ano que passa, ele está aumentando a sua área de plantio também. Então, a gente espera uma boa colheita esse ano. Nós tivemos uns probleminhas aí no início do plantio para cá, em outras regiões, de replantio. A gente plantou, a chuva não veio, replantou, mas, a princípio, as lavouras estão, no geral, estão boas, né? E me diz, esse atraso de 20 dias na colheita especificamente que tu mencionas, ele foi pelo que exatamente? Porque é o seguinte, a gente tinha uma previsão aqui, por exemplo, nosso polo, pra você entender, a gente tinha uma previsão de entrar final de novembro plantando. Então, a gente ia entrar final de novembro plantando, e ali novembro, 5 de dezembro, 10 de dezembro, ia estar todo mundo já plantando. O que aconteceu? Nós não podíamos plantar, não estava chovendo, muitos não quiseram arriscar, fizeram certo, esperou dar as primeiras chuvas. Aqui em Paragominas, nós tivemos as primeiras chuvas aqui dia 29 de dezembro, né? No geral aqui, foi dia 29 de dezembro, choveu, estava tudo seco, o solo não estava nem bem pronto para fazer a pulverização, dessecação para plantio. Choveu dia 29 e a gente começou a plantar dia 30. Dia 30, praticamente todo mundo startou o plantio. E com isso atrasou a colheita, né? Não quer dizer que você vai ter uma quebra do atraso. Como eu disse, esse ano parece que nós estamos tendo um ano atípico a produção em algumas regiões está melhor do que outros anos, né? Vamos esperar a colheita tudo direitinho, porque deu uma pausinha de chuva aqui na colheita agora, umas 2 semanas atrás, e agora voltou a chover. Então tem bastante gente plantando, né? Espero que essas chuvas, embora elas são benéficas para a safrinha, para o sorgo, para o gengilim, para milho, mas ela pode danificar grãos, ela pode ter grãos avariados. Espero que isso não aconteça. Pelo que a gente vê aqui, já está todo mundo indo para a finalização. Então, esse atraso de chuva que ocasionou o atraso de plantio. Considerando esse comportamento diferentão, tem alguma produção que deve recuar enquanto outras devem aumentar? Por exemplo, a soja, tu disse que ela lidera todo esse processo aí do Pará. Então, eu imagino que a curva dela seja de crescimento ainda. Mas e o milho, e o feijão, e o gergelim, eles tendem a dar algum recuo em relação ao que a gente teve no ano passado? Olha, o gergelim está sempre sendo uma opção de segunda safra, não vai ter recuo. Até mesmo que em Paragominas se instalou 2 fábricas, digamos, 2 usinas de beneficiamento de gergelim. Porque os primeiros gergelim que a gente plantava aqui, poucos anos atrás, nós éramos obrigados a colocar em caminhões, carretas, descer lá na cidade de Canarana, Mato Grosso, ou seja, dar uma volta aí 1.600 quilômetros, 1.700, para eles exportar pelos portos, lá do Sudeste. Com a chegada dessas empresas aqui na região de Paragominas, elas estão beneficiando o gergelim aqui, tendo condição de remunerar melhor os produtores, porque não vai ter de fazer essa logística reversa, e eles estão exportando pelos portos paraenses, então eles ganham aí um incremento na questão de logística. Agora, nós precisamos aumentar a nossa safra de segunda safra verão de milho. Por quê? Nós estamos plantando soja sobre soja há muitos anos. Infelizmente, esse fenômeno vem devido às empresas financiadoras das commodities, que é soja, elas têm um foco de financiar soja, não financiar milho. Então, boa parte da lavoura paraense, como no Brasil, os bancos têm poucas participações em agriculturas comerciais maiores. Então, nossas áreas de milho verão, elas estão um pouco deixadas de lado. Então, a gente está batendo soja em cima de soja. Isso não deixa de ser uma coisa não muito correta. E o correto é você fazer a rotação de cultura, né? E a nossa safra, segunda safra de milho, como eu falei aqui lá atrás, a gente não tem uma chuva assim escalonada para a segunda safra de milho. Muita gente não arrisca, né? Então ele vai para o gergelim na posição de segunda safra. Então nós temos a possibilidade do milho remunerar, ter uma remuneração boa e alguns focar milho no verão, que eu acho que vai acabar acontecendo. Mas tem alguma coisa no meio disso que atrapalha, que é a nossa estrutura de armazenagem, né? Porque a estrutura de armazenagem de secadores que nós temos aqui instalada hoje
todo o estado do Pará, e está focado para a soja. Então, se eu plantar soja verão e plantar milho verão, eu vou colher os dois juntos. E as baterias de estrutura de armazenagem de secagem, muitas não estão preparadas para receber os dois grãos simultaneamente. Então, ele vai focar só soja ou ele vai focar só milho. Como a soja lidera aqui a atividade, ele dá uma preferência para a soja, e muitas vezes ele não pode plantar o milho, porque quando o milho estiver na hora de colher, que vai estar chuvoso ainda, como na plantio de verão, e ele não pode ficar na lavoura, que ele pode ter complicações, né, na qualidade de grão, nós não temos aonde secar esse milho. Então, é um dos que trava. Resumo da ópera. Nós precisamos de mais estrutura de armazenagem, né? Como também de portos aí, que nós estamos tendo dificuldades hoje de inserir a nossa produção no atendimento do Estado aos portos paraenses. Vila do Conde, Santarém, né? Esses portos aí hoje estão muito movimentados por grão do Mato Grosso, né? E o Pará está crescendo, e o produtor paraense está meio que ficando de lado, porque as maiores movimentações são de grãos do Mato Grosso, quase metade do Mato Grosso passa por aqui, no nosso porto, e nós estamos ainda com essas dificuldades. A gente chega já em duas perguntas que eu queria fazer para ti. Uma, que tu meio que já respondeu, que era sobre o investimento que falta, e pelo que tu me falou, falta esse investimento em tecnologia, esse investimento, por exemplo, no armazenamento, que seria um investimento em tecnologia. E a outra pergunta é sobre essas dificuldades logísticas. Eu queria entender melhor como é que tem funcionado essa logística da distribuição, porque eu já ouvi de outros produtores sobre a dificuldade das estradas, a dificuldade de enviar a produção depois de colhida pelos portos ou via marítima. Como é que tem funcionado isso? Quais são os gargalos nesse sentido? Olha, nós temos muito gargalo. Por exemplo, vamos começar lá da 163. Nós temos um projeto da Ferrogrão que tem um foco da estrutura de agricultura do Mato Grosso, mas o Pará, dividindo ali com o Mato Grosso na 163, nós já temos muitas áreas de grãos plantadas e vamos continuar aumentando. Precisamos da Ferrogrão, porque a BR-163, o que está acontecendo na BR-163? Ela chegou à sua capacidade, não tem mais condição. É muitos acidentes ali, muitas mortes acontecendo naquele trecho. Então, nós precisamos de que venha a Ferrogrão para dar uma aliviada naquela região ali, para a nossa produção também ter mais gás para o crescimento ali. Aí, quando você volta para o sul do Pará, que é outro polo de produção, nós temos 3 polos no Pará, a 163, a 158, a 155 e a Belém-Brasília, né? E agora a Transamazônica, também região de Altamira, ali crescendo, Uruará. Então, a 158, ali, BR-158, Santana do Araguaia, para Marabá, é o caos, né? É uma rodovia precária, que também está tendo problemas seríssimos com a Esquadrões do Pará e também do Mato Grosso, ali do Vale do Araguaia, dentro do Mato Grosso, né? E nós temos aí um projeto aí de derrocamento do Pedral do Lourenço, ali em Marabá, no Rio Tocantins, naquela região ali. Isso aí já está no projeto há muito tempo e não acontece. Se acontecer essa questão de navegar ali pelo Rio Tocantins, nós iríamos tirar muito fluxo das rodovias paraenses ali da PA 150, Marabá, para Barcarena, né? Inclusive agora, pela primeira vez, o mês passado, uns 40 dias atrás, tivemos o primeiro transporte de balsa pelo o Rio Tocantins, usando ali a eclusa de Tucuruí, com grãos, com soja. Uma empresa conseguiu fazer um translado de soja ali, porque na época de cheia, o rio é navegável. Só não consegue ser navegável no Tocantins, ali abaixo de Marabá, seguindo ali para Tucuruí, quando nós estamos no período de seca, que não é inverno. Mas isso só consegue fazer nesse tempo, um tempo pequeno. E conseguiu usar pela primeira vez, passar grãos ali da eclusa do Tucuruí. Até que, enfim, estamos usando eclusa, né? E o pedral, o derrocamento continua na geladeira. Quando está tudo para dar certo, vem uma nova postura e não acontece. E aí, voltando aqui para as rodovias aqui da PA 150, que liga Barcarena ali do sul do Pará, como de Paragominas também aqui para Barcarena, nós temos alguns problemas. É um inchaço de caminhão ali naquela rodovia, não tem acostamento. É uma rodovia que
em determinado momento do ano ela está muito danificada, muitos acidentes, mais mortes, é um fluxo muito grande de carretas. E aqui em Paragominas, quando vai para Barcarena, nós ainda temos ali um trajeto que sai da Belém Brasília, é Mãe do Rio, e tem a balsa do Acará, que é um tormento na vida tanto dos usuários das rodovias, por causa da balsa, como dos cidadãos que estão lá dentro da cidade do Acará, que está aquele congestionamento gigante de caminhões ali dentro da cidade, né? Com isso, é uma logística que é difícil, tem que ter investimento, é ponte, é duplicação de rodovias, é hidrovias. Nós tivemos aqui uma hidrovia do Rio Capim funcionando na região de Paragominas aqui, pouco tempo já está abandonado. Então, esses são os nossos gargalos da questão do transporte. Agora, o governo federal, o governo do estado tem que olhar com muito carinho, com muita urgência, a questão de leilões ali para liberação de mais portos no nosso porto. Tá complicado isso aí, muito complicado. Tu consegue me projetar o impacto disso, por exemplo, financeiro? Quantos porcentos, mais ou menos, isso impacta na arrecadação de vocês? Olha, eu vou lhe dizer, o frete rodoviário hoje, ele já está impactando. Pra você ter uma ideia, hoje, eu acho que, vamos fazer uma conta, daqui de Paragominas, que é perto de Barcarena, 120 a tonelada de soja rodoviária. Já é um preço elevado por causa do balsa, por causa de trajeto. Aí, com essa falta de porto, falta de estrada, nós temos que levar a soja para São Luís. Quando você leva a soja para São Luís, você muda a chave do porto, você sai de Barcarena, aí você vai pagar aí algo em torno de quase o dobro de frete para São Luís. Fora o problema estava tendo recente no Maranhão, que é uma cobrança de imposto que o governo do Maranhão inseriu qualquer soja que vinha de outros estados cruzar as rodovias ou ferrovias maranhenses. Agora, essa semana que conseguiram ajustar as coisas para não ter essa cobrança de outros estados vizinhos. Então, isso aí dobra o valor dos nossos fretes aí. Tá tendo números assim, reais, fazer uma conta, mas isso são grandes valores, são enormes valores aí, e vai para a conta do produtor, né? Atrapalha a vida de todo mundo, atrapalha a vida do produtor, trabalha a vida do setor público que tem que ter manutenção, rodovias, então é complicado. Perfeito. Como é que a ProSoja, já que vocês representam, né, os produtores, falam em nome deles, como é que vocês têm dialogado com os governos estaduais, com o governo federal, com os governos municipais, para tentar contornar, pelo menos, já que não se pode resolver de imediato duplicação de rodovias, que são projetos que demandam mais tempo, mas qual o diálogo que vocês têm feito para conseguir amenizar esses gargalos? Então, por exemplo, retirando esses impostos no Maranhão, coisas nesse sentido. Olha, hoje a ProSoja, o que é hoje a ProSoja? A ProSoja, ela representa o produtor da porteira para fora. O relacionamento da entidade com o governo, ela é um relacionamento muito estreito, né? A gente tem uma boa relação com todas as áreas, seja municipal, estadual, federal. Então, a gente sempre está inserido na representação do agricultor, tentando facilitar a vida da produção brasileira. Mas tem muitas coisas que elas fogem. Por exemplo, privatizaram a rodovia BR-163, né? Dos pagamentos mais altos que nós temos dentro do Brasil hoje, é ali o posto de pedágio que está na região de Trairão, ali no Pará, da BR-163. É um 9 eixos que ele paga mais de R$ 700 ali para passar na estrada ali. E a estrada não é duplicada. Neste momento, ela está passando por um momento de muitos buracos, está infernizando a vida do usuário da rodovia e ele paga caro. E agora, uma das coisas que tem nos preocupado bastante, que vai onerar mais uma vez o setor, é a privatização da PA 150, que não é duplicada, não tem acostamento na boa parte do trajeto, e ela não está em boas condições, e é um fluxo gigante de veículos pesados ali. E a gente está preocupado, no setor, com essa questão da privatização, porque ela não está contemplando assim imediatamente a duplicação, não estamos vendo assim algo acontecer.
tem data marcada, né? Parece que já tem assumido, não está cobrando pedágio ainda, mas eu passei lá esses dias, lá eu vi eles preparando a terraplanagem de onde vai ser as praças de pedágio, não vai ser só uma. Então, a gente tenta adiar com os governos, mas muitas vezes tem coisa que foge da nossa ossada, mas a gente está aí representando o produtor e estamos fazendo essa interlocução entre a produção e o Estado. Por último, já para te liberar, eu anotei aqui, tu foi falando, eu fui anotando aqui, os principais obstáculos que tu mencionou. Eu anotei aqui a falta desses projetos para melhorar a logística, a dificuldade no transporte interno, né, do transporte independente do Pará, a privatização das rodovias que tu mencionou agora e um investimento em tecnologia para que a gente possa olhar com mais carinho para outras culturas como o milho, por exemplo. Esse ano, Vanderlei, o que é mais urgente para o setor, para que isso seja feito, para que os governantes olhem, para aumentar a estimativa de produção e, consequentemente, também o lucro que volta para o Estado, de uma Olha, forma ou de outra? uma das coisas assim que hoje tudo, digamos que está tudo meio que passado da hora, né? Por exemplo, a questão portuária paraense hoje é importantíssima. Quando eu tivemos um acidente lá envolvendo lá uma situação do Porto GPM lá, com a balsa, lá tá gerando uma dor de cabeça gigante para os produtores, né? Porque tem empresas que dependiam daquilo lá e parou tinha negócio que já tinha realizado com o produtor e teve de voltar atrás. Então, isso aí já mostra que nós estamos muito sensíveis, né? Houve um acidente ali com o terminal, né? E a situação ficou muito crítica. Então, isso aí é uma coisa que o governo teria de logo tomar uma decisão rápida de liberar, né? Fazer concessão o mais rápido possível de novas boias ali para os portos ali. Isso aí, com certeza, iria ter mais competitividade de empresas comprando grãos aqui dentro do nosso estado. Nós temos aqui um caminho mais curto para exportação via navio, onde nós estamos aqui, do que lá para baixo, do que no sul do país. E isso aí tudo depende dessas ações, né? Como também as manutenções de rodovia para a gente ter um frete mais em conta. Isso é uma das coisas que precisa, né? E algumas regiões que produzem grãos no estado ainda não está provido de rodovia de sair da cidade para transferir a produção para exportação, né? É o caso, por exemplo, de Santa Maria das Barreiras, né? Que não tem rodovia, né? Então, algumas e outras por aí, né? Então, isso é um dos pontos importantes. E vale lembrar, que é uma das coisas que a gente não falou aqui até agora, da importância da atividade de grãos nesse estado. A gente não usa nem 1% do estado ainda em atividade, mas nós já emprega aí 70 mil pessoas, direto e indiretamente, né? Gerando emprego e renda no interior. O interior não tem indústria, né? A indústria nossa é o agro, a indústria a céu aberto. Então, mais você tiver condição de dar a condição de escoamento de safra, você vai gerar mais desenvolvimento, emprego e renda para esse interior aí que não está lá, muitas vezes tem uma terra com aptidão agrícola, que poderia estar produzindo, não pode, que não tem estrada, não tem uma energia trifásica para ele construir seu silo, seu secador, para produção, né, para beneficiar seus grãos. Então, isso aí é algo importantíssimo também. Perfeito. E um bom dado esse sobre a empregabilidade, inclusive. Vanderlei, eu vou encerrar por aqui. Claro que eu vou continuar te perturbando no WhatsApp, como sempre. Eu estou sempre escrevendo sobre. Mas eu te agradeço muito pela tua disponibilidade, pela tua paciência e pelas tuas respostas também. Quer deixar alguma mensagem? Olha, eu estou há 27 anos aqui no Pará, a gente veio para mexer com a agricultura, a gente está vendo a mudança desse estado, aonde você anda no interior, roda desse estado inteiro, o estado continental. E a gente vê algumas mudanças nas cidades onde já está o agro implantado, Paragominas é um exemplo. E o seguinte, eu continuo dizendo, venha conhecer o Pará, venha vestir o Pará. Quem ainda não está, não conhece, está aqui, vamos fazer parte desse crescimento, né? Vamos pegar nosso estado para a gente tirar aquela imagem, muitos aí a gente escuta por aí. Nós temos que deixar de ser um estado rico e pobre ao mesmo tempo. E a gente produzir é uma das maneiras que tem de construir riquezas, né? E desenvolver todas as regiões onde tem água. Onde tem a soja, que tem o agro, a locomotiva de desenvolvimento ela vem atrás. Eu agradeço o espaço que nos deu aí e sempre estou à inteira disposição. Perfeito. Esse foi o Vanderlei Ataíde, presidente da ProSoja Pará
Eu sou Maicon Marcha, repórter de O Liberal, e me despeço dos espectadores e dos leitores do Jornal Liberal. Para acompanhar essa e outras matérias, é só acessar o portal oliberal.com e também ler o nosso jornal impresso.